Entrevista NF de hoje recebe o coordenador-geral do Sindipetro NF, Marcos Breda, que vai falar dos preparativos para o movimento de greve que acontece no dia 24. Breda, como que está a movimentação na categoria rumo a esse movimento? Nós estamos em pleno calendário de assembleias, que vai até domingo, né, com as plataformas enviando atas até segunda-feira. A diretoria do sindicato está convencida de que é necessário esse movimento, de que os petroleiros têm que reagir a tudo que está acontecendo com relação à Petrobras, os desinvestimentos da Petrobras, e o petroleiro vem sendo preparado para isso já há algum tempo, e nós temos entendimento que vão vir conosco, nós vamos fazer uma mobilização de luta bastante forte aqui na Bacia de Campos. Para o petroleiro que está ouvindo a gente agora, eventualmente não fez assembleia, ou se já fez ainda não estava muito ciente, né, do que está envolvido nessas questões e nesses indicativos, uma pergunta muito objetiva e que já podem ter te feito, inclusive, nos contatos nos aeroportos, é o seguinte: por que fazer a greve? Então, nós estamos num momento, Vitor, que de tudo que é lado aparecem ataques à Petrobras, né? No Congresso nós estamos vendo uma tentativa de se retirar da Petrobras a obrigatoriedade dela ter a operação única do pré-sal e os 30% de cada uma das licitações que serão feitas, né? No próprio plano da Petrobras, com esse novo presidente, nós vimos uma divulgação de um plano de negócios que reduz a Petrobras da ordem de 40%, reduzindo investimentos, desinvestindo, vendendo pedaços da Petrobras. Tudo isso precisa de uma resposta dos trabalhadores. Eu tenho clareza de que o único ator nesse processo todo que pode fazer uma modificação, que pode dar uma guinada, esse ator é o trabalhador, né? Nós, a classe trabalhadora, que estamos sendo desafiados novamente, assim como fomos há 20 anos atrás, quando da greve que impediu a privatização da Petrobras. Essa greve agora é de 24 horas, ou seja, não é aquela greve em que você coloca uma pauta e quer uma resposta imediatamente. É o quê? É uma advertência? Exatamente. Nós estamos mostrando para o Brasil, nós estamos mostrando para o Congresso, para o governo, para a direção da Petrobras, de que nós não vamos ficar calados, de que o petroleiro, a petroleira vai reagir a tudo que está acontecendo, né? E esse momento do dia 24 é muito importante, porque é o momento que mostra a unidade da categoria. Então, cada um de nós tem o seu papel nesse momento. A direção do sindicato está muito claro para nós a importância desse movimento de 24 horas. Se precisar, nós vamos construir, né, a greve por tempo indeterminado. É óbvio que nós começamos num crescente. Essa semana, por exemplo, nós vamos fazer alguns atos que mostram mobilização em cada um dos setores da Petrobras. Depois vai ter esse movimento de 24 horas. Nós vamos fazer uma avaliação, então. Vai ter um conselho deliberativo ampliado no final do mês, e aí então nós vamos marcar uma nova mobilização se ela for necessária. E você, pelo que você já tem acompanhado dos contatos com a categoria, o pessoal já está assimilando bem a ideia de ter uma campanha reivindicatória que não tem aquelas pautas clássicas ali do acordo coletivo, aquelas questões tão pontuais e tão específicas? Nesse momento, a avaliação que a Plenafup fez, que é a Plenária Nacional dos Petroleiros, feita pela Federação Única dos Petroleiros, é de que não tinha ambiente para fazer uma discussão unicamente das questões mais corporativas da categoria. Nós precisávamos primeiro discutir a Petrobras, discutir o patrimônio do povo brasileiro que está sendo dilapidado dessa forma que está acontecendo. Então, o primeiro momento é de entrega de uma pauta política para a Petrobras, né? É óbvio que nós temos todo o nosso acordo coletivo e no momento certo nós vamos tratar disso, mas nós não podemos fechar os olhos do que está acontecendo, e nesse ambiente não dá para discutir unicamente o aumento real, por exemplo, do petroleiro. E se não houver uma Petrobras defendida e forte, não há nem como fazer outro tipo de reivindicação, né? Exatamente, é nesse sentido de que nós precisamos primeiro garantir o futuro, né? A Petrobras de amanhã, a Petrobras que vinha forte, e é uma coisa muito interessante o petroleiro perceber que nós acabamos de sair de um sentimento de uma Petrobras gigante, uma Petrobras forte, né? Que vinha sendo construída durante o governo Lula, e parece que de repente tudo mudou. Parece que de repente a Petrobras virou sorvete. Não pode isso acontecer. Nós temos que evitar que isso aconteça a qualquer preço. A ideia de que a Petrobras tem que ser menor está errada. É um equívoco do governo pensar assim, ou se deixar levar por essa onda que tem do neoliberalismo de entregar tudo. Nós não podemos deixar que isso aconteça, e por isso a reação dos petroleiros.
Agora, o sindicato e a FUP não podem ser acusados, por exemplo, de governismo, ou pode haver uma confusão entre o cenário político e a defesa. O cenário político que eu me refiro em relação ao governo federal, né? E também, ou seja, da relação que o movimento petroleiro sempre teve com o cenário político mais amplo. Em congressos anteriores apoiou publicamente a eleição do presidente Lula, depois apoiou também a eleição da presidente Dilma, e agora, no momento em que o governo está sofrendo uma série de acusações, o sindicato e a FUP não podem ser acusados de governistas e de usar a categoria no movimento de greve para defender o governo? Isso é bem claro para a gente. A gente tem muita tranquilidade para lidar com essa questão, que é os momentos eleitorais. Nos momentos eleitorais, o movimento sindical ele se vê numa situação de que ele tem que fazer uma escolha, né? Passado esse momento eleitoral, né, e eu tenho certeza de que se nós não tivéssemos feito uma escolha em outubro passado, a pauta de hoje seria uma pauta muito maior e muito mais complexa do que a que temos hoje, seria da privatização da própria Petrobras, que era esse o projeto que estava colocado naquele momento. Nós, passado esse momento, nós temos que nos organizar no sentido de defender o principal ator dessa história, que é o trabalhador. Então, o sindicato ele tem o lado do sindicato é dos trabalhadores, e por isso que em determinados momentos, quando é um momento eleitoral, a gente faz uma escolha em prol daquele projeto que mais interessa aos trabalhadores, e no momento seguinte nós também fazemos a crítica e discordamos daquilo que possa, de certa forma, prejudicar os trabalhadores. Então, tranquilamente dizer que o movimento sindical tem lado, e o lado é o lado dos trabalhadores. Ou seja, questionar o governo na hora que ele precisa ser questionado, inclusive com relação à política que parte do governo tem com relação à própria Petrobras, mas também ter a visão macro de que é preciso manter um determinado rumo, que é o rumo que vocês defendem para o país, né? Exatamente. Não perder o norte. Não perder o norte e sempre fazer, pensar naquilo que realmente interessa aos trabalhadores naquele momento, né? Nós fizemos uma escolha de um projeto político num momento determinado do país em que essa escolha estava colocada. No momento seguinte houveram ataques aos direitos dos trabalhadores e prontamente nós ficamos contrários a isso, a questão das MPs 664 e 665. O sindicato, a CUT foram contra essa providência que é do ajuste fiscal que está colocado, que sempre sobrecai sobre os trabalhadores, e agora também na discussão do PL 4330 fizemos a mesma coisa, né? E agora fazemos também a mesma coisa com relação ao pré-sal e ao PLS do Zé Serra, né? Então eu queria que você detalhasse então para a gente o seguinte: nesse movimento de greve, as duas bandeiras principais são a questão do pré-sal, né, que está relacionado ao projeto do Zé Serra, a ameaça de que deixe de ser o sistema de partilha, e o plano de desinvestimentos da Petrobras. Quais são as possibilidades no cenário político que a gente tem, principalmente no Congresso mais conservador, as perspectivas que a gente tem de realmente ver isso alterado? Ou seja, os trabalhadores vão fazer, evidentemente, a sua pressão e os seus movimentos, já tem acontecido pressão também no Congresso. Que perspectiva que você tem de alteração dessa realidade? Primeiro, com relação ao plano de desinvestimentos. Qual é a possibilidade concreta de que a Petrobras realmente reveja esse plano? Olha, tem mais coisas, na verdade, que estão colocadas no que a gente entregou para a Petrobras e para o governo também, que é a questão, por exemplo, do efetivo da Petrobras, das questões de condições de saúde e segurança da Petrobras, todas essas questões estão entrelaçadas. Então, o petroleiro, ele, quando olha o plano de investimento da Petrobras, de desinvestimento e a redução do plano de investimento, ele não consegue enxergar a relação que isso tem com o seu dia a dia, e é importante que a gente aponte isso. Então nós estamos apontando ali a redução de efetivo da Petrobras, nós estamos apontando ali os riscos que se correm quando se reduz o investimento daquela forma em relação à saúde e segurança dos trabalhadores, né? O risco que tem de você entregar patrimônio da Petrobras e pedaços da Petrobras, como está colocado, a questão da Gaspetro, a questão dos outros ativos da Petrobras que estão entregues. Então nós estamos mostrando em
que pontos aquilo vai atingir os trabalhadores para nós nos unirmos no sentido de fazer essa alteração. Lá atrás, Vitor, quando foi em 95, nós também nos colocamos contrários a um projeto que era um projeto de privatização da Petrobras. Ele avançou até um determinado ponto, mas nós conseguimos barrar o principal passo, que seria a privatização da Petrobras. Nós precisamos agora construir nos trabalhadores essa mesma lógica, de que nós não podemos deixar que a cada dia se tire um pouco para que se venha depois e tentar fazer um avanço maior sobre a nossa empresa. Então, é nesse sentido que os trabalhadores precisam entender que é preciso se opor a isso que está colocado. Houve toda uma geração que participou dessa greve de 95 e conhece bem, entende bem o que você está falando, né? Quem participou daquele movimento de greve vivenciou aquele enfrentamento, inclusive com tanques nas refinarias. Era um tipo de greve diferente do que novas gerações podem vivenciar agora. Mas como contar essa história para quem chegou na Petrobras depois disso? Nós tivemos um intervalo grande sem concurso na Petrobras, uma lacuna grande aí, geracional, né? E tem uma moçada que chegou na empresa que ouve os mais antigos falando desses movimentos de greve, o de 95 especialmente, mas também outros movimentos de greve, e que talvez não entendam bem como que se pode ter uma greve para defender algo aparentemente tão abstrato e distante quanto é uma ameaça de privatização, né? Então tem que dizer para esse pessoal, isso é possível? Como que isso acontece? Esse é um grande desafio que o movimento petroleiro tem, né? O movimento sindical como um todo tem. A grande diferença que eu vejo é que hoje as ferramentas que existem para a conscientização do trabalhador, elas também são muitas, né? Apesar de nós termos uma situação diferenciada em que ninguém viveu, alguns, né, os mais jovens não viveram aquele momento que nós tivemos lá atrás, nós hoje vivemos numa sociedade em que a informação é muito veloz e nós conseguimos trazer essas situações de lá de trás para a realidade de hoje, né? Então, por exemplo, essa questão da redução da Petrobras enquanto empresa forte dos brasileiros, ela pode sim ser comparada ao que aconteceu lá atrás da tentativa de privatizar a Petrobras, né? Isso a gente tem feito, a gente tem trazido, inclusive no próprio Plenafupro nós tivemos a encenação de uma peça que mostrou quanto está atualizada essa questão, por exemplo, do jogo da mídia, né? O jogo da mídia quando ela mostra e dá mais peso em cima daquilo que interessa, né, a própria mídia do que aquilo que interessa aos trabalhadores e ao movimento que está acontecendo, né? A realidade que está acontecendo no chão de fábrica e aquilo que é colocado para o cidadão, né? Isso ficou bem claro e a gente percebe isso o tempo todo quando a gente vê mobilizações contrárias aos grandes organismos de mídia, como a Globo, por exemplo, e que a gente vê que os jovens estão antenados para esse tipo de coisa, né? Então, é dessa forma, utilizando os próprios meios hoje mais rápidos de comunicação que a gente vai conseguir inserir os jovens nessa luta que está colocada. Agora, um argumento que se tem com relação à Petrobras é de que o momento econômico realmente é crítico, é preocupante, né, por uma conjunção de fatores, e de que inevitavelmente a empresa teria que fazer alguns cortes, não somente pela questão da crise interna, mas também por crise externa, né? Então, quando a categoria petroleira fala em combater o desinvestimento e o enfraquecimento da empresa, realmente há um outro caminho fora desses cortes? Como que a empresa poderia lidar de modo diferente do que ela já vem anunciando? Na verdade, nós tivemos uma experiência com isso em 2008. Né? Nós tivemos uma crise mundial que a resposta da empresa para essa crise mundial foi de mais investimento, de aumento do seu investimento. Né? E nós temos entendimento de que a Petrobras ela é uma força motriz no Brasil. Né? Ela consegue, com a capilaridade que ela tem, incentivar a economia do Brasil inteiro. Então, nós não entendemos que essa forma de resolver a situação que está colocada, de redução do tamanho da Petrobras, seja a solução para o que está colocado agora. Então, estamos contrários a qualquer tipo de redução dos investimentos da Petrobras e temos entendimento que a Petrobras tem que sim rever
por conta dessa questão toda que teve de denúncia de corrupção, ela tem que fazer revisões no sentido de ser mais eficiente e estar menos exposta a ter problemas de roubo ou de corrupção dentro da empresa, mas não fazer redução de investimentos. Ou seja, a Petrobras não pode ser vista como uma empresa qualquer, uma empresa que seguiria aquela receita meramente matemática de, olha, o tempo está ruim, vamos cortar aqui, como se fosse uma empresa privada qualquer, normalmente que segue esse tipo de lógica. Quando você faz isso, você mexe com a nação brasileira, porque a Petrobras ela significa 13% do produto interno bruto do Brasil, e isso é uma mola propulsora para o Brasil. Então, no nosso entendimento, não é cabível que essa empresa, do porte que ela é, ainda mais com os desafios que ela tem, a Petrobras está para ingressar, né? Está para ingressar não, ela já ingressou na era do pré-sal, nós temos 800 milhões de barris sendo produzidos num tempo recorde, e temos muito mais a ser feito em relação ao pré-sal, que é uma riqueza que está colocada para saúde e educação, né? Foi estabelecido para saúde e educação, e que os olhos do mundo estão voltados para isso. Então é importante que a empresa se mostre forte nesse momento para poder melhorar a vida de cada um dos brasileiros e brasileiras. Aí você já entra na outra questão, né? Na outra pauta, que é relacionada ao pré-sal e ao projeto do senador José Serra. Como que vocês que têm estado em Brasília e conversado lá com lideranças políticas, como vocês têm avaliado a viabilidade ou não viabilidade do combate a esse projeto do Serra? Porque a gente já viu algumas coisas passarem, por exemplo, na Câmara. O Senado está um pouco diferente, não muito, mas um pouco diferente. Mas a gente já viu algumas coisas passarem na Câmara que algum tempo atrás a gente não acreditava que pudesse passar aquilo, né? E no Senado há uma certa articulação, uma ponderação, até pelo próprio perfil da casa. Como vocês têm visto isso lá? Há viabilidade de que se aprove um projeto como o do Serra? Eu não diria viabilidade, existe um risco de que isso aconteça numa velocidade muito grande, porque esse tem sido a característica desse Congresso, de resolver coisas importantes demais para o país de um dia, da noite para o dia, né? Então o perigo que há é esse, de você, num momento desse, entregar, por exemplo, a obrigatoriedade da Petrobras ser operadora única do pré-sal, que é uma coisa importantíssima, que dá emprego para o brasileiro, né? E que vai ser entregue para outras empresas do mundo, né? Então, o trabalho que nós precisamos fazer é muito forte. Nós tivemos uma vitória importante recentemente, que foi a retirada da urgência do projeto, né? Que o projeto ele estava com urgência, então ele ia ser pautado todos os dias até ser votado, e nós conseguimos reverter isso, e só reverteu porque o movimento sindical e os petroleiros e petroleiras do Brasil inteiro se engajaram nessa luta. Nós fizemos mobilizações nos aeroportos, nós fizemos mobilizações lá em Brasília, a própria Plenafup também foi um momento de mobilização contra esse projeto do José Serra, e conscientização da população. Eu acho que esse é o grande desafio, de conscientizar a população do quanto é perverso contra os interesses dos próprios brasileiros esse projeto que está colocado do José Serra, né? E então nós vamos, só assim nós vamos conseguir reverter essa característica desse Congresso que está colocado aí, muito conservadora, e de tentar derrubar tudo e votar tudo com uma rapidez muito grande. E como tem sido o trabalho de articulação com outros movimentos sociais, justamente para ajudar a quebrar essa barreira de entendimento que tem havido na sociedade, de que a Petrobras seria indefensável no momento, de que a Petrobras é um antro de corrupção, de que a Petrobras é cheia de petralhas, né, como se diz. Como ultrapassar essa barreira, né, para poder atingir a sociedade e fazer a sociedade voltar a lembrar da importância da defesa da Petrobras? Tá difícil defender a Petrobras agora? Não, de jeito algum, não está difícil defender a Petrobras. Você percebe ainda na população que há ainda na verdade há simpatia com relação à empresa? Há um interesse de algumas pessoas de que isso aconteça, né? E aí é preciso deixar bem claro a diferença que há, é uma reduzida minoria, né? De 6 ou 7, meia dúzia de pessoas que estão
dando a entender que a Petrobras seja alguma coisa que todo mundo rouba dentro da Petrobras ou qualquer coisa que o valha. A federação fez um processo contra os dois que se confessaram ter feito corrupção dentro da empresa, que foi o Paulo Roberto Costa e o Renato Duque, e esse processo é exatamente por danos morais em defesa da imagem da categoria petroleira, né? Então isso tem que ficar bem claro. É óbvio que a população ela fica um pouco vendida por conta da massificação da informação, né, que é feita diariamente. Agora reduziu um pouco, mas eu me lembro que os jornais, a palavra Petrobras nas manchetes dos jornais era todos os dias, diariamente. Agora já não está acontecendo assim, né? Mas essa massificação da informação é que tem levado alguns brasileiros a imaginar que seja melhor a Petrobras ser privatizada, o que de forma alguma pode acontecer. E aí o que acontece? A população brasileira tem que estar ciente de que isso tudo está acontecendo, que existe um pano de fundo para isso, que foi a descoberta do pré-sal e dos milhões e milhões de reservas de petróleo que nós obtivemos a partir da descoberta do pré-sal e dos vários campos que foram descobertos a partir de então. Tudo isso gerou esse interesse enorme do mundo inteiro em cima da Petrobras e do Brasil, né? A saga do petróleo no Brasil nunca foi muito fácil para quem vê no petróleo uma oportunidade de desenvolvimento do país, né? Desde a formação da Petrobras, ela já nasce com esse perfil de precisar ser defendida como projeto nacional, né? É verdade. Na época do Getúlio Vargas, nós tivemos também a mesma tentativa de se negar a importância de uma empresa pública brasileira que pudesse produzir petróleo aqui dentro do nosso país. E agora nós vivemos essa mesma situação, sempre com a ideia de que não é possível salvar a empresa porque a corrupção vai tomar a empresa, né? Quando na verdade você tem claro que os valores que estão envolvidos na Petrobras, ou que produz a Petrobras, são gigantescamente maiores do que aqueles que estão sendo discutidos nas ações aí da Lava Jato. Tá certo, Breda, eu queria agradecer a tua participação aqui no Entrevista NF, queria que você deixasse um chamado para quem vai ingressar nesse movimento, para o pessoal que já fez a assembleia e está se preparando para entrar, eventualmente para quem não fez a assembleia ainda e está vendo essa entrevista agora, queria que você deixasse esse chamado para a categoria petroleira para entrar nesse movimento que vocês estão convocando. Então, no dia 24, por 24 horas, nós vamos fazer uma mobilização, uma greve, para chamar a atenção do governo, da Petrobras, do Congresso Nacional, de que nós precisamos reagir a tudo isso que está acontecendo com a empresa e pautar a empresa em termos do efetivo da Petrobras, da segurança da Petrobras, dos investimentos da Petrobras e de não vender parte da Petrobras como está colocado nesse momento. Então, esses são os temas mais relacionados, né? Estão relacionados a esse momento da luta. É óbvio que nós estamos num momento de campanha reivindicatória dos petroleiros, que também é importante, mas nesse ambiente que está colocado, nós precisamos primeiro defender a empresa, os empregos que estão colocados no setor petróleo, para depois, então, a gente fazer uma discussão mais corporativa com a empresa. Obrigado, Breda. Obrigado a você que nos acompanhou. O Entrevista NF é um programa da Rádio NF que vai ao ar toda sexta-feira às 9h30 e fica disponível também para download para você assistir a hora que você quiser. Até a próxima.